Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol, um pouco de internacional, um pouco de futebol nacional e um assunto aí que está rendendo bastante nas redes sociais sobre uma tendência que aconteceu no esporte, principalmente nas ligas europeias. E eu já começo aqui perguntando para o meu amigo Matheus se o futebol acabou, Matheus. Acabou o futebol? Assim, a gente escuta isso a cada geração que passa, né. Fala Bruno, fala galera, é uma discussão que a gente vê sempre: "Ah não, a geração anterior era melhor do que essa". A gente tá ouvindo isso agora, há 20 anos atrás as pessoas falavam a mesma coisa, há 50 anos atrás falavam a mesma coisa, o que nos leva a perguntar: será que só está piorando ou a galera é saudosista e não aceita que tem coisa boa vindo aí também? Mas acho que o tema do vídeo de hoje ele é um pouco mais abstrato, um pouco mais filosófico do que os vídeos que a gente está acostumado a fazer, e eu vou já ser sincero aqui, eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Acho que a gente pode discutir aqui, isso também vai ser legal. A gente tenta formar uma opinião no final do vídeo. Exato, para contextualizar aí sobre o assunto do vídeo, principalmente para quem não acompanha muito campeonatos europeus de futebol, uma coisa que tem acontecido bastante na Premier League, né, o campeonato inglês, nessa temporada principalmente, é esse debate sobre a forma que o Arsenal tem ganhado seus jogos. O Arsenal, para quem não sabe, é o líder do campeonato inglês, foi o líder da primeira fase da Champions League também, com 100% de aproveitamento, e o jogo do Arsenal, digamos assim, não é muito bonito de se assistir. É um jogo baseado numa defesa muito forte e em jogadores conseguindo bolas paradas no entorno da área, porque o Arsenal é muito bom em fazer gol de bola parada, seja de escanteio, de falta ali perto com cruzamentos na área. É um time que já tem alguém na comissão técnica especializado em bola parada há algum tempo, algumas temporadas já é um dos times referências nesse assunto, só que esse ano parece que eles conseguiram elevar isso para um novo nível. São jogadas que parece meio jogada de basquete também para quem acompanha, é corta-luz, é bloqueio, alguns empurrões, algumas seguradas, jogadores na frente do goleiro que geram até mesmo discussões sobre se isso devia ser falta ou não. Mas o fato é, o Arsenal defende bem, faz gol de bola parada, é, Muricy Ball para os mais antigos, mais ou menos assim. Só que estão discutindo isso muito porque o Arsenal faz isso muito e está ganhando sempre. Né? É, igual eu falei, líder do campeonato inglês, líder da Champions League, está na final das Copas também da Inglaterra. Então é um debate que tem crescido bastante. Só para falar sobre o Arsenal primeiramente, né, que foi o time que você puxou. Eu acho que o Arsenal ele vai além disso, tá? O Arsenal ele tem uma bola parada muito forte, mas eu também acho que ele é um time bem treinado. O Arsenal sabe jogar quando precisa. Ele já teve temporadas onde ele jogou um futebol melhor. Eu acho que as duas primeiras temporadas do Arteta, com o time brigando de fato pelo título, o Arsenal jogava um futebol um pouco mais vistoso nesse sentido. Só que nessa temporada já tem a bola parada muito forte, que era forte também nessas outras temporadas, para ser justo. Já era uma força desse time. Há quantos anos a gente ouve falar, não, o Gabriel Magalhães é uma ameaça muito grande nos escanteios, o próprio Saliba. Só que a grande questão do Arsenal, para mim, nessa temporada é que continua tendo isso, só que ele deu uma encorpada maior no seu elenco. Contratou mais jogadores, com um perfil talvez também um pouco mais físico. O Gyökeres, ele é um atacante muito é, grande, assim, ele é forte. Contratou mais zagueiros ali também com perfil de imposição física. E tem aquele cenário, né? Quando um time está tendo muito sucesso, das duas, uma. Ou você vai copiar, ou você vai tentar tramar antídotos para combater esse time. E um debate que é muito grande na Premier League é que os times eles estão seguindo essa linha do Arsenal. Muito time está se utilizando de jogadas muito mais físicas, bola levantada na área, o famoso latereio, não precisa nem ser cobrança de falta perto da área, o próprio escanteio. Lateral, os times já estão mandando a bola para confusão, os zagueiros sobem, e tem times que não estão sabendo marcar esse tipo de jogada, estão tendo dificuldade. O Liverpool é o time que mais toma gol de bola aérea na Premier League. E a temporada do time está
vivendo de altos e baixos. Também porque o futebol da Premier League foi um tanto para esse lado. Então, resta a dúvida de saber em que ponto isso vai impactar no futebol. Será que isso chega aqui no Brasil? Será que isso é uma tendência de momento e logo depois vai passar? Eu não sei dizer. Eu acho que chegar de alguma forma vai chegar, porque como a nossa temporada começa um pouco depois, a gente tem aí 6 meses mais ou menos de vários times fazendo isso na Premier League, né, eu citei o Arsenal que é o caso de mais sucesso, mas a gente tem times menores, de menor investimento, que estão fazendo isso, estão conseguindo competir com equipes mais fortes, e a gente já tem 6 meses, de material para os nossos treinadores analisarem e pensarem em como eles podem utilizar isso. Então eu acho que a gente vai ver muitos times aqui no Brasileirão, principalmente times que vão brigar ali mais para baixo da tabela, tentando fazer isso. Até porque eles já fazem mais ou menos isso, né? Eles jogam por uma bola muitas vezes contra os times fortes. O que eles vão implementar é mais essas jogadas ensaiadas ali em escanteio, em falta, em lateral, ao invés de só um cruzamento aleatório na área, como muitas vezes parece, né? Óbvio que é treinado, mas agora tem mais coordenação entre todos os jogadores fazendo isso. Sobre o que você estava falando, eu acho que tem alguns fatos que a gente pode falar sobre isso, que é até opinião, mas para mim é quase praticamente um fato. Por exemplo, o jogo está feio. Acho que assistir o campeonato inglês, talvez desde a era Premier League, nunca foi tão chato. Os jogos estão mais chatos do que de costume. Pelo menos para minha opinião de futebol, eu acredito para a grande maioria das pessoas. Dito isso, é efetivo, né? E aí a gente tem que separar também a questão de torcedor de um time e fã do esporte. Como torcedor do meu time, se meu time ficar fazendo isso e ganhar o jogo, óbvio que vai me incomodar um pouco, mas eu tô feliz. Tá ganhando, eu tô feliz. O Como torcedor do fã do Arsenal tá gostando. Exato, o torcedor do Arsenal não tá reclamando. Pode até falar: "Ah, pô, é meio chato, é meio feio", mas no final das contas está comemorando 3 pontos. Então, como fã do esporte, não é um jogo que me agrada, sabe. Eu não ligo a TV para assistir o Arsenal jogar, apesar de ser o time do momento, né. Teoricamente é o melhor time da Europa, pelo menos em questão de resultado, mas não é um jogo que me atrai. Se isso se espalhar e o futebol for dominado por isso, que eu não acho que vai acontecer, eu vou ficar triste, porque não é um jogo, de novo, que eu gosto de assistir. Mas eu acho que é uma coisa que você falou no começo, e a gente estava discutindo aqui em off também, né. O futebol sempre tem momentos, né, tem vertentes, e quando você tem um estilo que está se propagando e está ganhando muito, as grandes mentes do esporte vão pensar em uma forma de responder. É, você tinha um jogo posicional. Aí os jogadores começaram a mudar muito de posição para confundir a defesa homem a homem. Aí você criou um jogo que precisava mais de pressão. Aí, por causa da pressão, os times começaram a jogar com bola longa. Enfim, eu inverti aqui um pouco a ordem, mas é só para ficar meio didático. Se você está pressionando, o outro time ou desenvolve um meio de fugir da pressão ou joga de bola longa. Se você está fazendo a bola longa de forma efetiva, o outro time vai começar a recuar a marcação para te impedir de fazer isso. Um futebol é um jogo, num aspecto geral, de resposta e de proposta. Né? Eu acho que você estava falando até mesmo de um vídeo que você assistiu sobre isso, né? Sim, o vídeo foi do Fred Caldeiro e do Marcelo Beckler, que fazem ótimos conteúdos, então imagino que a galera que assiste aqui também assiste os vídeos que eles postam, eu assisto pelo menos, que eles também têm uma ideia, assim, de ir um pouco fora do resultado em si, dos jogos que estão acontecendo, eles têm uma visão um pouco mais geral, assim, de tentar entender, os rumos que o futebol estão tomando, de certos times, de certas ligas, e achei interessante comentar isso aqui antes do vídeo começar. E sobre a importância da bola parada que a gente está vendo ela, como é que eu posso dizer? Ser mais preponderante nos jogos atualmente. Eu acho que faz até sentido os times quererem ter um especialista de bola parada, porque assim, o futebol é um esporte muito imponderável, mas talvez o momento que você mais consegue controlar é a bola parada. Então, assim, se você tem um momento desse, você estar melhor treinado, você saber muito bem o que você vai fazer em relação ao seu adversário, te dá uma vantagem. Porque é muito difícil você ter um momento assim, não, a bola vai estar aqui, os meus jogadores vão estar posicionados aqui.
com a bola rolando é muito difícil disso acontecer, tipo, vai depender muito da situação do jogo, da defesa adversária. Quando o seu time tem uma falta perto da área, um escanteio, é você que está no controle da situação. Ali é você que comanda a jogada, no sentido. E a defesa adversária, assim como a bola, está parada. Assim, ela vai esperar, ela vai reagir ao que os seus jogadores vão fazer quando tiver a cobrança, o início da jogada. Sobre isso virar tendência, né? Tipo, de como o futebol é cíclico, que foi uma coisa que você destacou. Quando você ia falando, eu estava lembrando aqui já teve um momento que falar, acabaram os pontas no futebol, tipo, de que era uma discussão lá mais para trás, e aí a gente viu vários jogadores surgindo nessa posição depois, mostrando de que era uma fase do futebol e que isso depois voltou a ser. Outra discussão que eu já cansei de ver, tipo, vez ou outra ela acontece, que é o sumiço do 10 clássico do futebol, de que não se tem mais grandes armadores, grandes meio-campistas no futebol de hoje em dia. Então, tipo, o futebol ele vai indo e voltando. E então, acho que isso pode ser uma tendência do momento, mas também não acho que isso vai, como é que eu posso dizer, reverberar por muito tempo. Não sei nem se eu usei a palavra correta, mas acho que deu para entender o sentido que eu quis dizer. E mais um ponto aqui, antes de passar a bola para você, que eu gostaria de falar, é o seguinte: o futebol do século XXI ele tem um nome muito claro, assim, de quem moldou o futebol nesse século, que é o Guardiola. Assim, existe um futebol no século XXI, acho que até no geral, assim, um antes e um depois do Guardiola. Tanto é que a gente vê, tipo, um futebol da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Se você for parar para ver, esse jogo ele é impactado pelo que o Guardiola fez no Barcelona. Você vai ver os times tentando sair tocando, tentando construir desde lá de trás. Então, tipo, foi uma cultura que se espalhou para o futebol de uma maneira completamente. Que eu não me lembro de. Eu também sou muito novo, né? Mas pelo que eu já vi assim, de história do futebol, nenhuma revolução teve tanto impacto quanto a do Guardiola no Barcelona. E depois no Bayern e no Manchester City. E aí entrando no ponto que você destacou. Uma resposta a esse momento inicial do Guardiola foi a escola alemã, que foi muito simbolizada no Klopp, com o Borussia Dortmund, com o Liverpool dele, que era a pressão para você não dar tranquilidade para os jogadores conseguirem trabalhar essa bola. E o Guardiola ele se adaptou a essa contracultura, né? Se dá para falar assim, do que ele estava fazendo. E o time dele também começou a pressionar bastante, tentar evitar que o time adversário tivesse essa possibilidade também de trabalhar a bola. Então o Guardiola ele se adaptou a isso. Nesse caso de bola longa, um jogo muito mais físico, bola parada, jogadores mais altos para ganhar as bolas de cabeça, pelo que eu vejo do Manchester City hoje, eu acho que ele ainda não conseguiu se adaptar completamente a essa nova contracultura que foi imposta ao estilo de jogo do Guardiola. E também tem aquela coisa, se o pensador original ainda não conseguiu encontrar uma solução, não é as cópias que vão conseguir. Talvez até possam, mas é mais difícil. Então eu acho que o futebol está nesse momento de estagnação. Você vê uma resposta ao que a mente dominante fazia, e esse cara não está conseguindo encontrar uma solução para sair dessa armadilha que os times estão colocando para ele. A gente citou aqui a Premier League por quê? É a liga que o Guardiola está. Então ela é mais impactada com o futebol do Guardiola e, consequentemente, é que mais vai querer trazer respostas para o que ele faz. Então eu vejo nesse cenário também. Sobre o que você falou dele ser o treinador que mais influenciou, eu acho que além obviamente, do trabalho dele e do talento dele como treinador, tem a questão também da era que a gente vive, né, a era da informação. Hoje em dia, um técnico da terceira divisão tem acesso a todos os jogos, praticamente, como treinador do Guardiola, ele pode sentar lá e assistir, estudar e pesquisar mais e ver entrevistas dele sobre. Então, além de todo o talento dele, a gente já teve outras grandes mentes pensantes do futebol que foram tão revolucionárias quanto, mas pela era que eles viveram, o acesso à informação não era tão globalizado assim. Então, talvez por isso, não que a influência tenha sido menor, mas talvez ela demorou mais a chegar, né, a sair mais do centro de onde ela começou. Mas
concordo com você, que a gente está esperando uma resposta. Eu não acho que seja é, tão complexo assim, porque, pelo que você mesmo falou, a bola parada ela é mais controlável, porque o ataque pode se posicionar da forma que quiser. Se você tem um bom batedor ali, ele não tem pressão de alguém em cima, não tem uma marcação, não tem algo que pode mudar o cenário. É controlado, ele pode botar a bola onde ele quiser e seu ataque pode correr da forma que quiser. Mas da mesma forma, a defesa também consegue se preparar. Já tem tempo ali para pensar, analisar e se preparar. Eu acho que é igual eu citei aqui no basquete. A maioria das vezes, quando você tem principalmente num lance importante no final do jogo do basquete, uma, uma bola na lateral, uma bola no fundo, o seu ataque ele desenha uma jogada, os jogadores correm, bloqueiam, tentam se desmarcar, e a defesa tenta ler a jogada e se posicionar, seja em zona, seja o homem a homem, para marcar as possíveis jogadas. Porque o número de jogadas que você tem é limitado, né? Você não vai também ter tantas jogadas assim. Você tem algumas coisas que você faz, você pode cada jogada ter algumas ramificações, mas no final das contas é um núcleo mais ou menos pequeno do que você pode fazer. E assim como a gente tem o Guardiola que você citou, que é o grande treinador da geração, mas a gente tem outros grandes nomes também. A gente não é como se ele fosse o único treinador capaz. Então eu acho que a gente tem aí agora 6 meses de material dessas jogadas que estão acontecendo, e também é um estilo de jogo que ainda tá evoluindo, então ainda novas jogadas estão surgindo, mas também os grandes treinadores estão tendo cada vez mais material para estudar e se preparar para aquilo. Tanto que eu acho que o número de gols na Premier League nunca foi tão baixo como nessa temporada, pelo menos nos últimos anos. Essa é o que tem a menor média de gols. Eu acho que pode buscar essa estatística, mas eu vi isso recentemente. Então, assim, eu acho que sim, é um estilo de jogo que está muito forte no momento. Eu acho que é possível e vai ser respondido de alguma forma nos próximos meses. Eu não acho que vai chegar no final de 2026, o Arsenal vai ficar fazendo o que quiser dentro da área de todo mundo, no escanteio, no lateral. Mas da mesma forma, isso também não soluciona, teoricamente, todo o problema, né? Porque, igual você disse, o Arsenal não é só a bola parada. E mesmo que fosse, isso não resolve o problema da defesa do Arsenal ser muito boa. Mesmo que você consiga se proteger, digamos assim, dessa especialidade nas bolas paradas, o jogo termina 0-0 se você não fizer gol. E a defesa do Arsenal é uma das mais fortes, não só os titulares, como os reservas. O Arsenal tem 8 zagueiros excelentes, os 6, 7 zagueiros excelentes, pelo menos. Então, eu não acho que aparece Arsenal é só defender a bola parada. Também não acho que é uma missão impossível. E eu acho que daqui a pouco a gente já vai ver algumas respostas aí para esse modelo, porque que negócio, eu tinha um treinador quando eu era mais novo que sempre falava: quando você ganha, você vira vidraça e todo mundo pega uma pedra querendo tacar em você. Então agora que tá todo mundo olhando para esse modelo de jogo, tá todo mundo vendo que tá dando resultado, metade das pessoas vai tentar copiar, metade das pessoas vai tentar encontrar uma forma de quebrar aquilo. E de qualquer modo, todo mundo vai estar estudando justamente aquele modelo. E em algum momento alguém vai encontrar uma resposta, como sempre acontece. Eu acho que na história do futebol, né? Exato. Tem um jogador que comentou um pouco sobre isso também em relação ao futebol inglês, o rumo que está tomando, e acho que esse ponto que a gente está discutindo ele está mais em evidência lá, que foi o Gordon, um atacante do Newcastle, que ele falou que o jogo da Premier League ele está muito, como é que eu posso dizer, tá parecendo um jogo de basquete, acho que foi esse o termo que ele usou, assim, de ser muito tem muita fisicalidade, está sendo muito rápido assim, de contra-ataque, você vai, sobe e tal. E o Newcastle que está na Champions League, ele falou que os jogos europeus, eles têm uma cadência um pouco maior, eles são um pouco mais trabalhados. Então talvez a intensidade, acho que foi uma evolução que o futebol mostrou, mas acho que o nível que a Premier League está chegando talvez esteja sendo um pouco prejudicial ao jogo em si. E acho que talvez até os próprios times da Premier League eles prefiram o jogo da Champions. Só para ilustrar aqui, o Arsenal
Ele é líder da Premier League e foi o líder da Champions com 100% de aproveitamento. Ganhando, inclusive, do Bayern de Munique, que a gente já destacou aqui em outros vídeos, é sempre um dos melhores times do mundo ali. O Liverpool, ele está enfrentando dificuldades na Premier League. Ele foi terceiro colocado na fase de liga. O Tottenham, ele está na metade de baixo da tabela da Premier League. Ele foi o quarto colocado na Champions League, nessa primeira fase. O Chelsea trocou de treinador ao longo da temporada, passou direto para as oitavas de final. O Newcastle também está enfrentando dificuldade na Premier League, se classificou para os playoffs da Champions League. Então, assim, os times ingleses, eles estão saindo melhor na Champions League do que no futebol que eles têm que jogar toda semana no campeonato inglês. Então, mas talvez eles também prefiram esse jogo um pouco mais pausado. Tem que ver como que eles podem tentar levar isso para o campeonato local deles. Esse modelo da Champions também atual, você acaba que você joga contra muito time meia boca, né? Então, realmente a imposição física que os times ingleses conseguem, quando eles vão jogar contra times de mercados mais exóticos, digamos assim, os caras têm dificuldade de competir até mesmo na parte física, né? Então fica mais tranquilo esse jogo. Não Olha que acho que... olha que o Bodo Glimt ganhou do City recentemente. Mas é a Pois é, exceção que comprova a regra. exato. O City também classificou direto para as oitavas, né? Depois que o Real Exato. Madrid perdeu para o Benfica com um gol de goleiro no último minuto por 4-2. Mas eu não acho que essa dominação vai acontecer ao longo da Champions League inteira. Eu não acho que a gente vai ter uma semifinal só de times ingleses, por exemplo, porque a gente tem 4 times ingleses que passaram direto no top 8, né? A Champions League, para quem não sabe, você tem 32 times, top 24 vai para a fase 16 avos de final e o top 8 vai direto para as oitavas. Então você joga 2 jogos a menos aí, teoricamente. Se você estiver entre os 8 melhores times, você joga 8 rodadas contra equipes aleatórias. Então não é mais fase de grupo. E assim, não sei se eu te cortei, se cortei, desculpa, Não, pode falar. mas é uma discussão que eu já venho ouvindo falar, tipo, tem pouco menos de 10 anos assim, que eu escuto falar, não, os times ingleses, a Premier League é a melhor liga, vai dominar os campeonatos europeus. Isso não aconteceu até hoje, tá? Sim. E qual é a justificativa que eu acho? A elite ali do futebol tá tudo muito próximo, né? Tipo, um Arsenal, um City, um Liverpool, um Chelsea, eles não são muito melhores do que Bayern, do que Real Madrid, do que Barcelona. Talvez essa diferença a gente consiga ver mais na Liga Europa e na Conference. O Chelsea ganhou passeando na temporada passada a Conference League. Mas a final da Liga Europa foi entre 2 times ingleses. Mas também não é um cenário que a gente está vendo acontecer ano sim, ano também. Então acho que essa dominância que já esse fantasma aí de ter só uma liga dominando as competições europeias, ele já foi visto antes e ele não aconteceu. É justamente sobre isso que você falou que eu estava comentando. Né, que eu acho que agora, nesse afunilamento da Champions League, que a gente vai ver realmente essa ideia de jogo, esse sistema ser testado. Porque, querendo ou não, se a gente estiver pensando num experimento, vamos pensar assim, que é esse modelo de jogo é um experimento. Você está num grupo bem fechado, que apesar de você ter treinadores diferentes, nacionalidades diferentes disputando a Premier League, o campeonato inglês, no final das contas é uma liga apenas, com filosofias e com uma identidade que já vem de muito tempo. Então agora você vai ter esse seu grupo controle aqui exposto para ideias muito diferentes. Uma coisa é o Arsenal fazer isso contra Nottingham Forest, contra o próprio Newcastle, Aston Villa, West Ham, Wolverhampton. Outra coisa é você fazer isso contra o Real Madrid, contra o Bayern de Munique, contra o Barcelona, contra o PSG do Luiz Henrique, numa semifinal de Champions League, por exemplo. Que aí você acrescenta outras coisas que não estão presentes na Premier League. Você não tem um time na Inglaterra que jogue como o PSG do Luiz Henrique, por exemplo. Ou da mesma forma que o Barcelona do Hansi Flick joga. Então a gente também vai ver como essas pessoas diferentes, que são grandes treinadores, que tiveram muito tempo para estudar um modelo que está em alta no momento, como eles vão responder isso. E é justamente por isso que eu não acho que a gente vai ter uma dominância inglesa na semifinal de Champions. Eu não acho que a gente vai ter 4 times ingleses na semifinal, só porque eles chegaram bem nas oitavas. Eu acho que agora que
realmente a gente vai ver como o mundo está se preparando para responder essa proposta que a gente viu começando agora, principalmente na Inglaterra, e que eu acho que também vai ser legal da gente ver no Brasil. Porque, como eu disse, eu acho que tem treinadores brasileiros com certeza que estão vendo o que está acontecendo, e eu imagino que eles vão tentar implementar no Brasil, e a gente vai ver primeiro se vai funcionar aqui nos moldes do futebol brasileiro e se funcionar, como os treinadores brasileiros vão responder isso. Eu acho que vai ser uma coisa interessante também. Você acha que a gente vai ver, por exemplo, times fazendo essas jogadas de escanteio com bloqueio, empurrão, trombada? Porque, por exemplo, o cara na frente do goleiro, que o Arsenal popularizou uns anos atrás, no escanteio, eu acho que a maioria dos times hoje fazem. Tem a discussão se é falta, se não é, até que ponto pode, mas eu acho que já está mais ou menos normalizado. Você acha que essas jogadas mais complexas ali, a gente vai começar a ver isso no Brasileirão? Cara, eu acho que talvez o Campeonato Brasileiro ele fique um pouco imune a isso, justamente por conta da arbitragem. Porque Yes. qualquer coisa que for ali um pouquinho mais de contato, uma trombada um pouquinho mais forte, e sair gol, que assim, parece que os juízes brasileiros eles têm medo do gol. Se marcou gol, meu Deus, tem que ver se teve alguma coisa aqui. O VAR vai chamar, isso aí não tem a menor dúvida. Então, por ter essa característica de uma arbitragem um pouco mais intervencionista, o VAR também tem essa característica. Eu acho que talvez o futebol brasileiro ele sofra um pouco menos com esse tipo de jogada. Mas se isso continuar acontecendo, os times brasileiros também vão beber dessa fonte, como aconteceu nas outras novidades que o futebol teve também. Eu acho que a gente já viu alguns gols de lateral, de escanteio, nessas uma rodada e meia que a gente teve de Brasileirão até agora, né? A gente está gravando esse vídeo quarta-feira, meia-noite, de quarta para quinta. O Remo hoje, por exemplo, fez um gol de lateral, mas não é também todo gol de bola parada que a gente pode falar, ó, ele está copiando aí o que o Arteta faz no Arsenal, né? E jogadas ensaiadas de bola parada sempre existiram, sempre vão existir. A questão é esse modo específico que tem se popularizado, principalmente na Inglaterra, que eu acho que vai ser utilizado aqui no Brasil. Mas tem essa questão que você falou, eu acho válida também, né? Porque são jogadas muito físicas que, mesmo em culturas menos intervencionistas da arbitragem, que dão menos faltinhas, como a gente chama, geram esse debate e de vez em quando o árbitro apita. Então aqui no Brasil eu acho que a gente vai ter ainda mais disso, vai ser mais difícil. Um segurão, uma segurada, um empurrão dentro da área, eu acho difícil o árbitro não apitar. Vou pegar um exemplo, eu quero que você comente. No jogo Cruzeiro e Botafogo, teve um escanteio em que o Matheus Pereira ele dá um empurrão no jogador do Botafogo para a bola passar e o Caio Jorge chutar. A bola foi para fora nesse lance. Você tem alguma dúvida que se fosse gol, o VAR iria anular pela ação do Matheus Pereira na jogada? E o árbitro não apitou, né? O árbitro viu e não deu Sim, falta. Inclusive, os isso. jogadores do Botafogo foram reclamar com a bandeirinha depois. Não tenho dúvida, seria falta. Tá aí. O Arsenal Então, faria isso na Premier League, sairia o gol e exato. o juiz não apitaria. Só Sim, de dar um exemplo. acho que lá tem jogadas um pouco mais duras, até que é tipo de jogador ficar em cima do goleiro mesmo, assim, o goleiro ele tem dificuldade para socar a bola. Para E, mim, devia ser falta sempre, inclusive, e isso aí. juiz não marca falta disso lá na Para Premier mim, League isso é um também. absurdo. É, mas é isso, o futebol vem com mais uma tendência aí. Tem que ver como os times vão se adaptar a essa tendência, porque é isso. Ou você se adapta ou você fica para trás também. Tem que ver qual vai ser a resposta que vai ter esse tipo de jogada. Mas você quer acrescentar mais alguma coisa ou já podemos encaminhar para o final do nosso vídeo? Não, acho que é isso. Estão aí quase batendo os 30 minutos. Acho que uma discussão legal aqui, né? Acho que no final das contas, eu não sei você, mas a minha opinião é que é uma tendência, é válida. Não sou um grande fã, esteticamente falando, e acredito que em algum momento alguém vai encontrar uma resposta para esse modo de jogo. Queria saber o que o pessoal aí acha, né? Se você gostaria de ver isso no Brasileirão, se você não gosta, se você acha que está acabando com o futebol, se você acha que isso é uma evolução do esporte, comenta aí, né? Deixa seu like, mostra que você gostou do nosso vídeo, motiva a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Se inscreve também no canal para não perder os próximos vídeos. A gente tem feito bastante vídeo aí. Falamos de futebol nacional, futebol internacional, vamos falar de Copa do Mundo,
podemos falar de qualquer bobagem aí que vocês quiserem também. Indica esse vídeo para um amigo, para um familiar, para alguém que não acompanha às vezes o campeonato inglês, as ligas europeias, e vai começar a ver esses gols aqui no Brasileirão, vai ficar meio perdido de onde surgiu essa tendência, né? Esse vídeo a gente dá uma explicada aí como é que está começando, o que, que a gente pode esperar ou não. E é isso, né? É isso, muito obrigado você que chegou até aqui. Siga esse passo a passo que o Bruno acabou de descrever, você será uma pessoa mais feliz. Eu acredito, eu espero, eu torço. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou!